Fala comigo, meu camarada. Hoje eu tô aqui mais uma série do episódio da Blue Talks. Hoje eu vou ter uma aula, eu tô com um mestre aqui da incorporação, mais de 20 anos de incorporação. Passou em grandes players, estava contando um pouquinho mais a história aqui. Fantástico. Eric, obrigado por você ter vindo, você ter aceito esse convite para a gente trocar essa ideia, né? Jogar um pouquinho de informação pro pessoal. E deixa eu já pedir para você, se apresenta para nós, meu parceiro. Valeu, Kowalski. Eu que agradeço aí pelo convite. É uma oportunidade de poder contar um pouquinho da história e poder falar um pouquinho desse mercado que a gente ama, né, cara? Sim. Eu digo sempre que a única coisa que eu sei fazer na vida é isso. Então, se eu não tiver no mercado imobiliário, não tem outra coisa que você vai fazer. Não toco violão, não sou cantor, não esquio, não ando não surfo. Eu só sei trabalhar no mercado imobiliário. Cara, eu sou de Londrina, né? Londrina, pé vermelho. Sou pé vermelho. Eu sou de lá de perto também, de Baiti, Japira, uma região ali. Mas já faz bastante tempo que eu fui embora de lá. Sou engenheiro civil de formação, apesar de não ser praticante, né? Mas defendo aqui a engenharia com ferro e fogo, porque eu acho que ela me trouxe muita skill para estar aí nesse mercado, né? Legal. E, cara, assim, eu comecei minha carreira na Yoshi, né? Eu digo que eu saí da Yoshi, mas a Yoshi de alguma maneira não sai de mim. Foram 2 passagens por lá que somam 12 anos. Mas você começou há 20 anos atrás mesmo? Cara, eu comecei em 2002 como estagiário, né? Caramba! Já em obras de incorporação. Legal. E passei 10 anos no mercado paulistano, cara, que, na minha opinião, foi o que me permitiu hoje estar no cargo executivo. Sim, né? sim. Passei pela MRV numa passagem curta e mais recentemente pela Investpark aqui em Curitiba, né? Assim, tentando comprimir esses 20 anos em 60 segundos. Ô, Eric, mas a gente tava batendo um papo antes aqui, né? Trocando uma ideia. Eu tô bobo, parceiro. É muito conhecimento que você tem, que você acabou agregando. Eu acho que todas essas experiências, né? Fazem de você cada vez um conhecedor, né? Do mercado imobiliário, das suas nuances, porque é um mercado muito grande, movimenta muito dinheiro e é um elefante, né? Não é tão simples você mexer e entender para onde que ele vai. Eu acho que é uma coisa fantástica, né? Mas, irmão, me conta um pouquinho mais, né, do teu passado, das tuas experiências que você teve ali, né, a respeito da incorporação. Foi difícil a entrada no mercado? O que você viu? Por que você se decidiu, né, por estar nesse mercado tão complexo? Cara, assim, quando eu tava na faculdade, eu imaginei que eu ia ser engenheiro calculista de escritório, sabe? Porque eu era muito tímido, tinha vergonha de atender o telefone. Olha, né? só. E jamais imaginei que ia estar, assim, na frente de uma operação, na frente de uma área de negócio, sabe? Mas a vida, ela é louca, né, cara? Cheia de surpresas, né? Ela desafia a gente, se a gente topa encarar esses desafios, acho que ela traz muitos bons frutos, sabe? Então, eu sou muito grato pela vida, cara, pelo tanto de oportunidade que eu tive, sabe? Viver em São Paulo, como eu te falei lá atrás, na época do novo mercado, do boom imobiliário, cara, eu acho que me trouxe aí uma vivência que talvez poucas pessoas aqui no nosso mercado tenham. Legal, sabe? Eu acho que esse é um ponto que a gente seria interessante a gente entrar explorar um pouquinho. Explorar um pouco. Você falou que você estava lá em São Paulo 2005, por aí? De 2005 a 2015. 2005, eu lembro, na minha visão de mercado, né? Aconteceu aquela bolha nos Estados Unidos, entrou muito dinheiro via B3, várias empresas abriram capital, né, na Bolsa, conseguiram entrar em vários outros segmentos e foi uma loucura, né? O mercado ele mudou ali, que na minha perspectiva, né, que eu estava entrando, foi 2009, 2010, ali aconteceu uma revolução. Como é que foi isso para você? Como é que foi viver tudo isso, né? Cara, assim, eu me formei numa época que tava ruim, sabe? Então, eu me formei ali no final de 2004, não tava bom para construção civil, né? E ao mesmo tempo o mercado imobiliário tava sofrendo uma revolução, né? Que, assim, Kowalski, a gente tem um mercado antes do que a gente chamava de novo mercado da B3 e depois do novo mercado a gente tem outro mercado, né? Que legal. Irmão, eu nunca conversei disso com ninguém, tô feliz da vida, velho. É um divisor de águas, legal. né? E você vê pelos próprios números, né? Se você pegar qualquer relatório da Brank e pega um passado mais distante, primeiro que ele vai ter muito número da época antes do novo mercado, né? E segundo ponto que você vê um crescimento assim, quase que exponencial depois disso, né? O que eu vi, cara, nesse tempo todo, né? Eu vi, em primeiro lugar, o mercado amadurecer, né? E eu gosto sempre de lembrar algumas histórias, cara, quando as empresas fizeram o IPO, tá? Legal. As primeiras empresas. Legal.
Pô, o investidor viu o quê? Land Bank. Land Bank. Hoje você tem que ter pra Land quem Bank, não entende, cara. né? Porque a gente desculpa, tá falando... faço um paralelo aí. Não, tem que traduzir, né, cara? Certo. Land Bank é formação de terrenos, né? Formação de a compra carteira de terrenos, né? Para você incorporar. Né? Legal. Então, assim, o primeiro, digamos assim, indicador que os investidores estavam olhando era Land Bank. Certo. Então, as incorporadoras com bolso cheio saíram comprando qualquer tipo de terreno, cara. Dos bons aos terríveis. Tava com dinheiro em caixa, tô vendo que vai ter uma oportunidade, vou pegar o terreno que tá à disposição. E deixa eu fazer um parênteses aqui, sabe, Kowalski? Nessa época aí, cara, como eu te disse, foi uma virada de chave do mercado. O mercado produzia muito menos, né? Produzia menos? Até então ele produzia muito pouco, né? Certo. Até a virada aí do novo mercado. E, cara, o que se lançava, vendia, sabe? Sim. Vendia coisa boa, vendia coisa ruim. Você estava entrando no mercado, você sabe disso, né? Não precisava ser o top do top para vender, né? Diferente do que a gente tem hoje. Por que você acha que vendia tanto? Porque era um mercado era reprimido, total. Demanda reprimida. Demanda reprimida. Né? O mercado passou muitos anos, mais de 2 décadas, de certa forma, anos. estagnado ali, né? É isso aí. Antes, até viajando um pouquinho antes, né? Tiveram vários problemas, falecimento de incorporadora que quebrou muita coisa. Dá pra citar só que em Curitiba uma meia dúzia. Pois é. E isso complicou o mercado de corporação, tirou a segurança, né? Para quem queria comprar, para quem queria até investir. Você tá falando um tema assim que é muito bacana, cara. A gente pode gastar um podcast aqui para falar da evolução do mercado imobiliário. Caramba, irmão, não vai ter que fazer nem que faça 2 episódios, meu brother. Mas aí voltando, né? Vamos tentar resumir isso aí em 10 minutos, cara. Tá. Aí o que aconteceu? Pô, os investidores olhavam o Land Bank. E, cara, não demorou para perceber que o Land Bank não era o melhor indicador a ser olhado, né? Aí mudaram para o Guidance. Guidance era a palavra da época, era a palavra da moda. Guidance. O que é Guidance? Traduz. Guidance era a expectativa do lançamento para os próximos meses ou para o próximo ano. Então, assim, a Cirela ia lá e falava, ano que vem eu vou lançar 200 milhões. Puta, 200 milhões era uma grana, cara. Sim. E aí eles começaram a correr atrás. Então, os investidores deixaram de olhar para quem tinha melhor Land Bank para olhar para quem tinha melhor Guidance. E aí veio a história da PDG que jogou isso aí por terra, né, cara? Porque não entregou nada. Tinha Guidance, lançou pra caramba e levou, sei lá, tem empreendimento da PDG que levou quase uma década para ser entregue. Sim, né? sim. Então isso tudo levou ao amadurecimento do mercado, sabe? Então hoje o mercado entende que existe um conjunto de indicadores aí para que uma incorporadora seja próspera, né? Não é só ter Land Bank, não é só lançar, você tem que ter um conjunto de entregar e você tem que ter NPS depois da entrega ainda. NPS, para quem não sabe, é ali vamos chamar, para quem é de fora do mercado, a nota que o morador dá para o empreendimento depois que ele está morando. Né? Então legal, hoje você tem que ter tudo, cara. Legal. Hoje você tem que ter um pacotão completo, né? Ou seja, isso mostra uma evolução do mercado. E veja só, né, Kowalski, que a nossa lei de incorporação é de 74, se não me engano. Nossa, muito antiga. É antiga. E aí, como você mesmo já citou aí, veio a história do falecimento, da quebra das empresas. Cara, então você vê que a coisa foi evoluindo, né? Primeiro saiu a lei do patrimônio de afetação. Depois a alienação fiduciária, ou vice-versa. E mais recentemente a lei do distrato. Tudo Perfeito. isso aí... todo esse conjunto legal é de uma forma ou de outra para dar segurança não só para o comprador, mas também para o incorporador, né, cara? Sim. Porque ser empresário nesse país aqui é uma verdadeira epopeia. É um desafio muito grande, né, ser empresário. A gente tem vários problemas, imposto, isso, é aquilo, é um detalhe ou outro. E principalmente a insegurança jurídica que o Brasil acaba trazendo, né? Esses 3 fatores que você falou, eles deram bem isso, né? Uma segurança para que o incorporador fale, não, agora eu posso. Eu falo muito na lei dos distratos, né? Quando antes disso acontecer, você entregava o empreendimento, 50% dos proprietários entravam com um problema de distrato, isso ficava por 2, 3 anos enrolado na justiça, às vezes até mais, para daí o incorporador recuperar, né, o seu capital. A gente já sabe que é um investimento de longo prazo, às vezes longuíssimo prazo, e ainda, né, ter essa dificuldade de receber no momento da entrega, né? Imagina, parceiro, eu ia pular fora fácil, né? Tanto que eu acho que o número de incorporadores, depois desse momento, ele cresceu, né? Cresceu bastante. Eu acho que não foi só isso, né? Mas ele cresceu, né? O que acontece, né? Até uma brincadeira aqui, relembrar uma outra história. Tem empreendimento que eu participei que vendeu 250%.
Eu fui destratando, assim? Foi vendendo. Destratando, foi vendendo, vendeu 250% na época do boom, né? Uhum. Cara, eu vou pegar outro gancho, já que você falou aí do crescimento do mercado, né? Eu vivi nesses 20 anos aí 2 grandes crises, né? A primeira foi em 2010, que foi na história do Merrill Lynch, na Marolinha, você lembra bem disso? Que de fato, Kowalski, foi muito mais uma crise de confiança do que uma crise financeira propriamente dita, né? Sim. Tanto é que as incorporadoras se recuperaram de forma bastante rápida dessa crise. Aliás, quem nessa época apostou e lançou, ganhou. Já estava tracionado para continuar aí o famoso guidance dele aí depois que passou a crise. Perfeito. Depois veio aquela crise de 2016, né, do impeachment, etc., que eu acho que aí foi uma crise mais parruda em termos financeiros. É mesmo? Essa você acha que pegou mais? Muito mais. Legal. Isso foi um monte de gente foi pro buraco aí nessa época. Muitas incorporadoras acabaram que... Me dá a tua visão, por que isso acabou acontecendo? Foi falta de dinheiro no mercado. Né? Simples assim. Simples assim, né? Agora, por que eu estou citando essas 2 crises, sabe? Nossos grandes especialistas em macroeconomia aqui falam, né? O Brasil passa por uma crise a cada 10 anos, né? É uma crise por década. Eu tô há 20 anos e vivi 2 grandes. A gente esperava tá na média. A gente esperava uma grande crise na pandemia, né? Certo. Todo mundo recuou, todo mundo tirou o pé, todo mundo se protegeu, fez um hedge. E, cara, e o mercado performou totalmente de maneira oposta, né? E da série histórica, você sabe muito bem disso, foi o melhor ano, 2021, do mercado imobiliário do nosso país. Nunca se vendeu tanto imóvel. E aí vem uma coisa engraçada, né, cara? Porque quando você compara algo a um ano muito bom, a algo muito bom, tudo parece ruim, né? Sim. Só que se você olhar os números históricos, e eu sou um cara que gosta muito de números, sabe? Eu devoro esses releases da Brain, da CIBIC. Que legal. Você começa a perceber que 22, mesmo 23, são anos espetaculares perto da nossa série histórica, sabe? Com certeza. O nosso mercado ele não teve nenhum momento de declínio, com exceção dos idos lá de 16 e 15, né? Que tinha um problema de estoque também, sabe? Eu acho que a gente tinha outros problemas aí que ajudaram a gente ter uma crise no nosso mercado e que fizeram que a gente desse essa afundada, né? Fora os problemas extraterritoriais, né? Eu acho que a gente, assim, se olha para essa série histórica, e como eu já disse aqui, ela não é muito longa, a gente só cresce, né? Sim. E eu acho que a gente vai entrar, bicho, eu sou muito otimista, acho que a gente vai entrar aí num período muito fértil, né? Tá todo mundo esperando a tal da Selic baixar. Sim. Isso é um veneno para o nosso mercado, você sabe disso. Isso é um veneno, ele... Não tem como, né? O brasileiro, ele precisa do crédito, né? Sem ter acesso ao crédito, a dificuldade de comprar imóvel... E olha só, né? A hora que você estuda um pouquinho mais a fundo a história da Selic, você vê que ela causa outros problemas, né? Ela causa retirada da poupança, e aí falta funding pro incorporador. Cara, então assim, é um problema em cadeia. Mas onde que eu quero chegar, sabe? A Selic é um fator, eu acho que, crucial. Mas tem 2 outros fatores aí que eu acho que tem pouca gente sinalizando, tá? Que é o PIB crescendo e é o desemprego baixíssimo, cara. Sim. Então acho que a gente tem um puta tripé aí. Esse número tá bem fresco. Ontem a gente tem um treinamento. Nível Brasil, o desemprego tá 7,8%. 7,5% estava na cabeça, acho que 7,8%. Aqui no Paraná, 4,8%. Alguma coisa nesse sentido. É um cenário de pleno emprego, onde as coisas começaram a acontecer. Porque se a gente parar para pensar, a pandemia é uma coisa recente, né? 2 anos, né? Tá aí, foi agora. Foi agora. E a recuperada da economia como um todo, mas principalmente no Brasil, né? Porque quando a gente pega uns outros cenários, Estados Unidos, Europa, a taxa Selic, ela não diminuiu ainda. Eles estão mantendo. Tem um problema de inflação, né? Exato, a inflação. E aqui a gente conseguiu, de certa forma, conter a inflação. E por causa disso, né, a gente vê um cenário bastante positivo para os próximos tempos. Balança ingrata, né, Kowalski? Balança ingrata? Cara, como porque assim, ó, você baixa a Selic, imediatamente você sobe consumo e você sobe inflação, né? Certo. Isso aí é uma...
eu diria que é um ajuste fino, muito difícil, que está na mão do Banco Central e dos macroeconomistas do nosso país, porque não vai ser fácil, cara. Vai começar a baixar. Você conhece nosso mercado, talvez, no espectro de venda, aí muito melhor do que eu, né? Com certeza. Então, você veja que você baixa um pouquinho dos juros, o tanto de gente que você coloca mais nesse mercado. Com tanto certeza. de gente a mais você tem para comprar. Né? Então, vai vir pressão inflacionária. É quase que impossível não existir. Você fala que essa pressão inflacionária, você acredita que vai, nos próximos meses, impactar? Não, acho que ainda não. Você precisa cair um pouquinho mais da Selic para isso. Entendi. Acho que a Selic ainda está no patamar alto. Né? A gente precisa chegar no tal de um dígito aí para sentir como a coisa vai abaixo ficar. de 10% é um cenário mais, momento propício. É um cenário bem mais favorável para nós. Vamos imaginar que a gente chegou nesse cenário. Tudo indica que nos próximos tempos isso vai acontecer. Maior poder de compra. Esse momento, a gente está passando por uma baixa de estoque, de certa forma. Total. Né? E vai continuar. Mesmo? E vai continuar? Vai, porque assim, o que é o sinalizador do estoque? São os alvarás. Certo. E os alvarás ainda não fizeram uma curva de inflexão. Tá? Então, assim, para aquele ouvinte que estiver procurando imóvel, aproveita. É mesmo, Eric? Porque vai subir o preço, eu acho. Todos os Eu não queimo minha língua, Kovalski, mas eu acho. A gente nunca sabe, mas quando a gente analisa, né, principalmente eu acho que foi legal essa nossa viagem de começar lá em 2000, 2002 e vindo essa movimentação de mercado. Porque quando a gente pega esses fatores, né, uma economia começando a pegar preço, né, de novo, o pessoal começando a trabalhar, ou seja, tá com mais dinheiro, tá com mais confiança também, né? A gente pega um cenário em que e realmente aconteceu isso dentro da nossa incorporadora, junto com a Invespar, tudo que a gente lançou. A gente viu isso, né, cara? A gente sentiu na pele, né? Não é só sentiu, né? O cliente brigando para comprar unidade, coisa que faziam anos que eu não estava vendo, Eric. E se essa taxa realmente baixar, meu Deus do céu, não tem como o imóvel não subir de preço, porque a incorporação ela é um esporte, eu sempre falo, é um esporte muito difícil no Brasil. Né? E é de longo prazo. Quando a gente fala de qualquer outra commodity da indústria, eu pego a matéria-prima, transformo, eu vendo em, sei lá, 1 mês, 2 meses, essa matéria-prima está pronta. Guarda aqui uma anedotinha. Né? A incorporação, qualquer ciclo dela dura mais do que um governo. Aí, ó, que legal. Tô certo? Irmão, e é isso que eu queria entrar. Como que eu vou, dentro de um mercado incerto, de longo prazo, acertar a escolha de um produto? Aí eu vou usar um conhecimento dos antigos, né? Você já viu terra perder dinheiro, Kovalski? Você já viu imóvel desvalorizar? Eu nunca vi, cara, imóvel recuar de valor no lançamento. Legal. Se dá pau no lançamento, aí é factível que o incorporador baixe o preço para conseguir se livrar desse estoque que não é bom, cara. Mas um bom produto, ele vai só ganhar valor. Não existe regressão de preço, né, na incorporação. Eu gosto muito de comparar, não tem como, na verdade, comparar Brasil com Europa, porque são mundos totalmente diferentes. Mas é um mercado muito mais antigo, né, em que lá a renda da população ela é muito descolado do valor do imóvel. Você tem alguma coisa que você possa falar nesse respeito? Cara, assim, tem um número. O mercado de locação, né, nos mercados mais maduros, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos, é um mercado institucionalizado, né? Ou seja, não é o Kovalski que compra unidade e vai alugar para o Zezinho da esquina lá, né? É uma grande incorporação que compra. Acho que na França, se não me engano, Kovalski, posso estar falando besteira, aí os ouvintes pesquisem. Parece que o governo francês detém grande parte da maioria dos imóveis lá e aluga para a população. Eu já ouvi falar disso. Então, assim, a gente aqui no Brasil tem um mercado de locação totalmente amador, né? Ele representa em números algo em torno de 3 a 5% do mercado americano. 3 a 5 em termos de números. Claro, eu tô dolarizando aqui. Certo, né? perfeito. Mas, cara, 3 a 5. Então, assim, existe uma demanda, eu diria que é uma demanda parecida com a do Minha Casa Minha Vida aqui, né? Quase que infinita para locação, sabe? Porque vai acontecer esse fenômeno. E vocês lá na Blue, vocês têm Minha Casa Minha Vida, vocês sabem disso. Está cada vez mais difícil ali para a classe C, né? Adquirir seu imóvel. Sim. E ela tem poucas alternativas viáveis.
Exato. Comoradia, né? Locação. Calma. Comoradia? Você vai morar no fundo da casa do seu pai. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Entendi. Nome chique pra isso. Vou morar na casa de um parente. Legal. Aluguel ou moradia irregular. Né? Então, assim, talvez a grande saída hoje seja a gente entrar mesmo na locação institucional. Aí existem alguns nomes bonitos, né? Multifamily lá, que se faz nos Estados Unidos, sabe? Qual que é o problema do Brasil hoje? A gente não tem linha de crédito específico para isso e nem uma legislação que dê segurança hoje para entrar nesse negócio, sabe? Então, acho que essas coisas precisam ser acomodadas para que a gente cresça também o mercado de aluguel aqui, que vai ser o mercado, na minha opinião, aí do futuro próximo. Acho que umas 2, 3 semanas atrás saiu uma reportagem que aqui em Curitiba está com 1,3 de imóveis disponíveis para locação. Você veja. Zerou, parceiro, zerou. E isso vai subindo de padrão, né? Você já tem hoje incorporadores, lá, investidores em São Paulo que estão fazendo isso no médio e alto padrão, né? Em locações institucionais, né? Até porque é um nível, é um modelo mais, digamos assim, atual de moradia, né? Tem uma galera aí, acho que da geração talvez depois da nossa, que talvez nem compre mais imóvel, né? O cara vai morar só de aluguel, né? E existe muito isso, né? Porque não tem por que você ter toda essa dor de cabeça se você precisa resolver o problema da moradia, Exatamente. né? Se você tem o dinheiro trabalhando para você... Exatamente. E ainda mais agora, isso é um cenário bastante interessante que eu atuo bastante, principalmente os novos aplicativos, né? Que facilitam a vida do morador. Puxa vida, hoje com o celular você aluga qualquer lugar do mundo, né? Sem fiador, sem dor de cabeça, sem nada, muito rápido, né? É um mercado em transformação, né, Eric? A gente está passando por isso, né? Essa disrupção, né? Essa movimentação do mercado, que principalmente de locação, não sei se você consegue falar alguma coisa disso, mas do modelo tradicional para essa outra pegada, tipo muito que o AIA a gente fez, né? A venda do AIA, né? Sorte nossa, né? Sorte nossa, né? Eu acho que assim, a gente trouxe aí esse modelo de short stay, né? Para quem não sabe, short stay é a alocação de curto prazo, né? Você substitui a estadia do hotel por uma estadia num apartamento, né? Os Airbnb da vida e inúmeras outras plataformas que existem, né? Mas, de novo, né, Kowalski, a gente ainda goza de certo colchão jurídico para isso, colchão legal para isso, né? Acho que a gente ainda está entendendo como esse negócio vai funcionar. Pô, quanto tempo a gente já não usa Uber e o pessoal não entende até hoje como vai taxar, como vai tributar, né? Então, esses são desafios do mundo moderno, né? Sim. Do mundo globalizado, do mundo que funciona pelo telefone. E esse é o divertido, na minha opinião. Não, e a nossa geração passa por todas essas mudanças ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque eu acredito que há 50 anos atrás você levava, de certa forma, um pouco mais... Era mais lento. Era mais lento as mudanças. Aí hoje, de repente, surge um aplicativo, surge uma novidade e as coisas mudam. No mercado imobiliário não é tão simples, né? Como a gente falou. Primeiro, é uma necessidade básica. Perfeito. Né? Moradia. Concordo né? contigo. Não tem como assim falar, não, inventar a moda, né? Desde que o mundo é mundo, você precisa de casa. Desde que o mundo é mundo, você precisa de casa. Pô, é isso aí. Não tem como. Então, fazer uma mudança, qualquer mudança muito drástica nesse mercado pode impactar de forma negativa, né? Tem que ter um... Mas todo dia tem alguém tentando acabar com alguma coisa no nosso mercado, né? Acabar com o porteiro, acabar com o corretor, acabar com o zelador. Você tem inúmeras iniciativas nesse sentido, né? Eu acho que existem essas fases de acomodação das coisas, né? Eu acho que tem muita coisa que surgiu e já morreu e tem outras que vão ficar. Que tem as modinhas, né? Tem as modinhas, cara, que vêm, que, né, às vezes falam, mas... Tem o modismo, né? Tem o modismo. Identificar o que vai ser realmente perene, né? Eu acho que essa é uma das... Até voltando para aquela primeira pergunta, né? Para identificar um produto futuro, né? Alguma coisa que eu vou colocar no mercado que faça sentido. Por exemplo, um pouquinho de tempo que eu tô, metade do que você tá, eu vejo que os apartamentos, de certa forma, eles diminuíram o tamanho, né? Porque os hábitos, os comportamentos das pessoas que estão precisando, eles mudaram. E isso é uma coisa que dificilmente vai voltar a ser como era antes, né? Mas então eu vou te provocar. Legal. Os hábitos mudaram ou o bolso que diminuiu? Bacana. Eu não estou dizendo que o bolso diminuiu em termos de perder renda, mas em termos de perder poder de compra. Legal.
Então, acho que tem as duas vertentes, tá, Kowalski? Veja porque... só, vou voltar agora aqui, desculpa te cortar. Imagina, por favor. Até para um ponto que você falou da Europa. Tá. Cara, na Europa tem imóvel de séculos. Sim. Eles são habitados. Sim. Você reforma, faz um retrofit e habita eles. Então, como isso é possível lá? E aqui a gente fica falando, pô, imóvel de 20 anos está obsoleto. Eu não acredito muito nisso, sabe? Eu sou meio cético com relação a isso. Legal, né? Não, perfeito. Imóvel tem que envelhecer bem, cara. Essa é a verdade, sabe? Tanto é que hoje você vê muito imóvel aí da década de 70, 80 que voltou a ter valor, você concorda? Tem muita gente que gosta disso, que gosta de um imóvel retrofitado, reformado, renovado, né? Porque ele tem características dessa época, e talvez você compre mais área. Com certeza. Né? Então, assim, tem mercado para tudo, meu amigo, eu acho que é isso. Sabe? Legal. Tem mercado para tudo. Para incorporação, né? O que você vê de novas tendências, de certa forma? Assim, uma que eu vejo é isso, né? Tipo, dos imóveis um pouco mais compactos para um estilo de vida muito mais corrido, de certa forma. Concordo. Né? Você acha que isso é modismo? Você acha que isso vai passar? Qual que é a tua opinião nessa Cara, eu acho que algumas tendências foram modismo, tá? Se você pensar na história do home office pós-pandemia. Home office, acabou, né, meu? Concordo. Todo mundo falou disso, ficou desesperado que tinha que pôr um home office na casa, etc. Aí o cara que estava em home office percebeu que o melhor lugar para ele trabalhar era trancado pro lado de fora da varanda para as crianças não encherem o saco. Porque não precisava de home office nenhum, né? Brincadeiras à parte, você vê que o modismo ele é complicado, né? Vou te falar de outro. Condomínio clube. Pô, condomínio clube, não sei, 20 e tantas áreas de lazer. Aí o cara faz lá um bar de jazz. Em 5 anos, um condomínio de 200 unidades usou 2 vezes. Sabe? Então, que sentido fez isso? Então, assim, são modismos que passam e o mercado adequa. Né? Não estou dizendo que uma área de lazer não seja importante, tá? O próprio AIA provou isso, né? Sim. Mas aí você vê que depois do modismo do condomínio clube, o que os incorporadores perceberam? Que é melhor você ter menos áreas, mas áreas mais bem qualificadas. Perfeito. Mais bem decoradas, mais bem trabalhadas, com uma integração úteis, maior. Vamos falar bem certinho, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, né? Cara, eu acho que assim, agora falando em termos de produto, né? O Brasil, ele carece de uma industrialização maior. Bacana. Aí você falou de um ponto que eu acho muito interessante a gente desdobrar um pouco. A gente está passando, isso eu li em alguns lugares, por um momento em que a construção civil está achando dificuldade para contratar mão de obra. Porque essa nova geração não quer entrar. O cara prefere fazer iFood do que trabalhar na obra, não é isso? Exato. Por mais que a obra ofereça para ele toda uma condição de CLT e todo um plano de carreira, ele prefere fazer a mochilinha porque ele tira metade da tarde para ir na academia, etc. Sim, né? sim. É um desafio, né? Eu acho que é um desafio. E eu acho que uma maneira da gente voltar a atrair é justamente industrializar. Porque industrializando você precisa de mão de obra mais especializada e, consequentemente, você paga melhor, né? Concorda? Você vai economizar na velocidade para poder pagar melhor também. Não é só para remunerar melhor o incorporador, né? Para fazer a obra mais barata, mas também para pagar profissionais mais qualificados, né? E eu acho que a industrialização ela é um caminho sem volta, Kowalski, sabe? E tá aí os países europeus para mostrarem isso. Mesmo, cara. Lá é muito mais industrializado. Muito mais, cara. Porque aqui a gente é rudimentar ainda, né? Literalmente pega tijolo por tijolo para erguer, né? Pedra em cima de pedra. Pedra em cima de pedra. Cara, e por quê? Porque lá a mão de obra é muito mais cara que aqui. Né? Então a gente ainda gosta de uma mão de obra, de certa forma, acessível. Né? Por que nos Estados Unidos não tem empregada doméstica, cara? É porque o rico de lá não quer? Ou a classe média de lá não quer? Não, cara, é porque não consegue pagar. Tá certo? Entendi. Faz sentido. Então, o caminho sem volta é a industrialização. E aí vem todos os outros ganhos, né? Desperdício menor, menos impacto ao meio ambiente, obras mais rápidas, obras mais limpas, obras mais flexíveis, né? Só que ainda existem algumas legislaturas que impedem essa entrada da industrialização em massa, vamos falar assim, no canteiro de obra. Eu acho que não é. Hoje o problema não é legal, cara. Eu acho que hoje o problema ele é muito mais financeiro mesmo, tá? É o custo da mão de obra nossa que é muito barato. Agora, acho que você fez um paralelo importante. E eu estou agora refletindo aqui, acho que você tem razão no seguinte aspecto.
a gente não tem uma uniformidade no nosso país, né? Então, assim, o que se aprova aqui em Curitiba, eu posso pegar o mesmo projeto que vendeu 85%, 90% vendido em 45 dias. Vou levar para São Paulo. Eu não aprovo ele lá. Eu tenho que fazer uma adequação dele para ele aprovar lá. Então, vamos supor que eu coloque aqui o AIA para ser construído em forma trepante de alumínio, parede de concreto. Tá? Ele não vai servir para a obra de São Paulo. Olha só. Eu vi isso na MRV. É mesmo? Você tinha uma forma que ela só servia para Curitiba. Se você ia para Araucária, você tinha que fazer uma adequação na forma que às vezes custava 50% do valor dela. Entendeu? A forma é um... A forma é uma forma... Imagina uma forma de bolo, tá? Que você vai fazer... Faz parte. Faz parte. Que você vai usar ela para fazer, né, os seus bolos empilhados de concreto, né? Então, assim, se você dimensiona ela para um produto aqui em Curitiba... De repente, esse produto ele não é aprovável, ele não pode ser aprovado em Araucária, por exemplo, porque lá a prefeitura exige condições diferentes de ventilação ou tamanho mínimo de ambientes. Pronto, acabou, você só usa essa forma aqui. Olha só. Então, é uma dificuldade legal para a industrialização, concorda comigo? Sim, com certeza, porque a ideia de industrializar é repetir o modelo e simplificar o modelo, não complicar o modelo, né? Exatamente. Olha isso. Acaba complicando. Quando a gente fala de incorporação, isso eu acho que é bacana a gente falar também. Cada cidade, cada estado precisa de um produto diferente, está num momento diferente. Incorporação é um negócio local no mundo inteiro. Olha. Se você for nos Estados Unidos, quem faz lá, os grandes lá, o Tishman Speyer, é um cara que ele consegue fazer porque ele instala um escritório em São Francisco, apesar da sede ser em Nova York, para entender a localidade, né? E eu vou te dar um exemplo aqui que você vai me responder prontamente, né? Uma quadra faz diferença pro preço de um produto? Faz. Então, tá respondido. Tipo, um lado da rua pro outro lado da rua. O cara que vem de São Paulo sabe disso? Não sabe. Então, ele é um negócio local. Não tem jeito. Legal. Eu posso colocar uma exceção aí, que é quando a moradia ela é uma necessidade básica mesmo. O comprador, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Que daí ele vai comprar onde ele consegue pagar, onde cabe no bolso dele. Né? No primeiro imóvel. No segundo ele já vai querer algo diferente. Sim. Tá certo? Sim, com certeza. Eu acho que é a evolução, né? O Minha Casa Minha Vida é a base, começa ali para ter um primeiro patrimônio. Até eu vi um estudo que eu achei muito interessante das pessoas que compraram Minha Casa Minha Vida há 10 anos atrás, tiveram uma boa evolução, né, no seu padrão de vida nesse período. Acho bem bacana. Que o imóvel ele proporciona isso, né? Cara, olha, você falou um negócio muito legal e pouca gente aborda isso, sabe, Kowalski? Você pode até usar isso para um tema no seu próximo podcast. Cara, sabia que imóvel é um dos principais meios de se formar patrimônio no nosso país? Legal, Eric. Sabia disso? Olha, eu prego muito isso, mas deixa eu entender a tua visão disso. Porque você compra um imóvel e você vai sempre fazendo upgrade. Né? Então, veja só, esses dias eu estava no Uber, né, e eu comentei que eu trabalhava no mercado imobiliário e era um cara assim que tinha interesse pelo assunto. Ele falou assim, como que pode o mercado imobiliário ele não parar, né? Ele não parar de vender? Vai ter tanto rico assim, né? Vai ter, e os imóveis que sobram? Justamente por conta desse movimento, né? O imóvel que ele saiu, ele está indo para um mais caro, ele está deixando esse para um que está subindo. Então ele é uma escada, né? O mercado imobiliário é uma escada para a formação do patrimônio, sabe? Que acompanha o processo de vida de cada pessoa, né? Cada pessoa. E tem cada uma necessidade diferente também, Perfeito. Né? Um momento de vida, cheguei em Curitiba, numa cidade nova, tô sozinho, um estúdio, um compacto, tá bem. Casei, preciso de um apartamento de 1 quarto. Tenho filho, preciso de um apartamento de 2 quartos. Separei e voltei. É isso mesmo, cara. Esse é o movimento da vida, né? Você tem que adequar. E o imóvel está acompanhando em todo instante. Está acompanhando isso. Não tem como. Isso. Assim, eu só faço essa ressalva, sabe? Eu não sou um cara que crê em modismo, sabe? Eu acho que tem espaço para os imóveis. Produto bom e ruim vai existir sempre, né? Assim como existe o microfone bom e o ruim, a mesa boa e a ruim. Aqueles produtos bons e que envelhecem bem vão ter sempre um bom mercado, na minha opinião. Bacana. E você acha que um dos segredos é entender... Bom, com certeza, é isso que você acabou de me falar. Né? Que incorporar é entender o segredo daquela região e adequar o produto para as pessoas que estão naquela região. Isso aí. O imóvel, ele é gerar o desejo. Gerar o desejo. Legal. Nosso mercado vive disso, né? Você que é um cara de venda, você sabe disso, né? Toda compra, ela tem
Se não é 100% emocional, ela é 95%. É sentimento, né? É emoção, né? A gente vive através disso. Eu acho que sai da zona de conforto quando a gente gera algum tipo de sentimento, né? Concordo. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, sabe? Porque tem que ter mesmo. É muito gratificante, às vezes, você encontrar... Eu tive a oportunidade de trabalhar uma época no Minha Casa Minha Vida. E são histórias... Vou contar rapidinho. Claro. Uma senhora tinha uma menina de 10 anos. Essa menina ela tinha um problema auditivo e ela vivia de aluguel num barraquinho. E foi muito difícil. O marido era casado, o marido sumiu. Ela não conseguia aprovar. Enfim, a gente conseguiu aprovar, acho que depois de uns 6 meses mais ou menos, e ela conseguiu comprar um imóvel. Eu nunca vou me esquecer, Eric, o momento em que ela trouxe a filha dela para me conhecer, contando a história. A menina saiu correndo para me dar um abraço e me agradeceu por ter um teto. Irmão, Dá vontade de chorar de novo, né? E é sentimento, são pessoas, são seres humanos que precisam desse carinho, dessa atenção. E a indústria da construção é isso, é resolver esse problema da moradia, né? Eu vejo como cidades como Curitiba, São Paulo, né? Megalópolis, né? Elas não param de crescer, né? É uma tendência muito grande de crescimento, né? De adensamento. Adensamento. Legal. O que é adensamento? É pôr mais gente num espaço menor de terra. Cara, isso é muito doido pra mim, cara. Eu venho de uma cidade de 5 mil habitantes, parceiro. Entende? Tipo, lá eu via bicho, via mato, e de repente eu cheguei aqui... Curitiba... Você olhava pro horizonte, você viu o pasto, né? E de repente eu chego aqui, eu só vejo cimento, e eu vejo uma cidade com 1,5 milhão de pessoas, que 20 anos depois está com 3 milhões de pessoas, e com tendência de mais crescimento ainda, mais gente vindo pra cá. Eu falo, meu Deus do céu. Né? Por incrível que pareça, o adensamento é benéfico, tá? Isso é defendido por algumas correntes, inclusive eu defendo isso. O adensamento, ele é bom até para o meio ambiente, cara. Legal. Sabia disso? Se você promover, tem um termo que o pessoal gosta de chamar de walkability, né? Que uma tradução livre aqui seria caminhabilidade. Caminhabilidade, é isso. Ou algo parecido. O que o walkability prega? Que você tem que ter uma cidade onde você consiga fazer tudo a pé, cara. Legal. Você saia da sua casa... walk de caminhar, entendi. Que você saia... Caminhabilidade, né? Que você saia desça no teu prédio e você vá no mercado, na padaria, no pet shop sem tirar o carro da garagem, sabe? E aí veja só, né? Veja só, existe um estudo lá de um economista americano, que eu não vou lembrar o nome dele, ele tem um livro muito legal, tá? Depois eu posso te passar o nome para você indicar aí para os nossos ouvintes. Que ele fala o seguinte, que se você olhar a geração de carbono por casa, ao invés de olhar por centralidade, você vai ver que a geração de carbono ela é muito maior nas casas da periferia. Porque o cara ele gasta muito mais carbono para se locomover até o centro da cidade do que o cara que mora no centro. Então esse cara, o gerador de carbono, não é o cara que está no centro. É o cara que está na periferia e que tem que se locomover até o centro, né? E estou falando dos Estados Unidos que a periferia é rica, né? Diferente daqui que a nossa periferia é pobre. Mas a gente está longe, né, do centro. A gente tem um movimento meio burro no Brasil que é desprivilegiar o centro, né, cara? A gente esvazia os centros das cidades aqui e vai morar longe, vai morar em Santa Felicidade, igual eu. Né? E em vez de estar no centro, onde você faz tudo a pé, onde você tem toda essa oferta de serviço público, né? E talvez é isso que esse novo estilo de vida esteja retomando quando a gente vende bem um Aya, quando a gente vende bem um Senna. Né? Sim. Faz sentido, Kowalski, o que eu tô dizendo? Não, sabe qual que é o recurso que eu mais gosto de vender? É o único recurso que não tem como você ganhar mais, que é tempo, parceiro. É isso aí. Né? Eu acho que o tempo mais valioso... Esse não volta, né? O recurso mais valioso é o tempo, né? Então, isso mesmo que você falou, imagina uma pessoa que mora na região metropolitana, sei lá, um Campo Largo, Colombo, que demora 1h30 para vir para o trabalho e de repente mais 1h30 para voltar. São 3 horas num dia de 24 horas, mais de 10% do tempo dessa pessoa passou nesse transporte, tá perdendo tempo de vida, né? E vou te falar, existem inúmeras matérias que tratam disso, né? Mas sim, a gente enumera aqui alguns impactos que são fáceis de perceber. Primeiro, ele vai gastar mais com transporte, seja público, seja particular, você concorda? Ele tá mais longe, ele tá queimando mais combustível para chegar no lugar dele. Sim. Ele tá gerando riqueza em um lugar e tá consumindo em outro, e tá gastando em outro. Então, assim, são impactos que a gente não consegue, assim, que a gente consegue medir, mas que a gente esquece, né? Quando a gente começa a espalhar demais a cidade, sabe? Então, o adensamento, ele é quase que necessário para os grandes centros, sabe?
Uhum. Não, eu gosto muito de falar porque eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes. Certo. E Curitiba me transformou numa pessoa realmente diferente pela oportunidade de me conectar com pessoas com outro nível de conhecimento como você, né? Você tem 20 anos de uma visão por trás dos bastidores, né? Você tem uma visão numérica, uma visão diferente. Eu encontro um empresário que me transforma, eu encontro um advogado que tem uma perspectiva diferente de uma cidade menor, que é a realidade de, sei lá, 60%, 80% do Brasil, né? Eles não estão nas grandes cidades, né? Eles estão nessas regiões um pouco mais... menos adensadas. Menos adensadas, né? Só que o adensamento, né, na minha opinião, ele melhorou demais a minha vida como ser humano, né? Por estar em Curitiba, por me conectar com outras pessoas, por ter oportunidades, uma faculdade, uma escola, né, diferente, um curso que eu nunca teria acesso no interior e várias outras coisas, né? Saúde, enfim, né? Mas, de certa forma, também ocorrem outros problemas. Claro. Né? Eu moro no centro, desde que eu me conheço por gente, amo o centro, só que tem as suas dificuldades. Às vezes é a pessoa na rua, às vezes é um perigo que acontece aqui. Sabe, tem algumas... Aí volta aquilo que eu te falei, né? A gente, em algum momento, aí a gente errou no nosso urbanismo e desprivilegiou os centros das cidades, né? Vai pra Europa, cara. Né? Vai pra Paris. Você anda nas regiões centrais, são as regiões mais legais de você andar. Né? Você mandou tudo. Perfeito. Então, assim, a gente tem um problema aqui do nosso olhar urbanístico. A gente, sei lá, tentou seguir um modelo americano aí. Não sei o que aconteceu no meio desse caminho. Ainda temos muito para evoluir. E temos que estudar bastante isso, né, Kowalski, pra gente não falar besteira aqui também, sabe? Mas... Sim. Me parece que a gente fez alguma besteira aí. Vamos ver se a nossa geração ou as próximas conseguem, assim como né? você disse, a Europa tá lá há milênios, né, cara? Então talvez talvez daqui um pouco a gente consiga reviver isso. Os nossos netos, bisnetos, quem sabe, né? Mas é a nossa bandeira, né? Eu acho que até esse podcast é um pouco isso, né? Levar certeza. Um pouco dessa informação do que a gente entendeu como verdade, porque, né, cada um tem uma verdade diferente, mas existem algumas verdades aí que acabam auxiliando uma mudança muito maior, né? Que show, Eric. Eu tô levando uma aula aqui, meu parceiro. Não, aula não, cara. Isso aqui é bate-papo, né? Aula não. Tem que aprender todo dia. Não, mas como eu falo, né? É uma outra visão, né? É um outro campo, né? A gente começou a falar de uma parte legal, você falou do carbono, né? Uma coisa que eu escuto muito falar hoje em dia é a tal da sustentabilidade. Certo. Né? O que você pode falar nesse respeito dentro da construção civil? Cara, é fato que a gente tem que diminuir o impacto que a gente causa no planeta, né? Isso está mais do que dito. Né? Não vou nem entrar aqui numa conversa mais filosófica se existe ou não existe aquecimento global, sabe? Mas o nosso planeta, ele está... e agora eu vou usar a mesma palavra, está adensado demais. Né? Ele está super populoso demais. Né? Sim. Talvez não esteja adensado demais, mas esteja super populoso demais. E a gente precisa resolver o problema de geração de recurso natural, sabe? E se a gente não tiver um pensamento mais sustentável, eu acho que o planeta está fadado a não conseguir suprir. Como eu acho que ele já não está suprindo, né, Kowalski? E para onde que a gente vai, né? Eu não sei dizer para onde que a gente vai quando a gente... Se o planeta ele vai sustentar tudo isso por muito tempo também. Exatamente, o nome já vem daí, né? Tem que sustentar o nosso crescimento. Né? Eu vejo muito... Eu tenho um treinamento que fala sobre a evolução da população no mundo. Certo. Né? Então a gente pega lá o ano de Jesus Cristo, ano zero. Não vou lembrar em números, mas sei lá, 500 milhões de pessoas, alguma coisa assim. De repente a gente chegou a 1 bilhão ali em 1700 e de repente aconteceu a Revolução Industrial. E aí, de repente, meu parceiro, e eu sou muito visual. Quando eu olho o gráfico, ele tá vindo assim no crescimento... Caramba, 200 anos, parceiro. 200 anos num mundo de alguns milhares de anos não é nada, né? Então, é o que eu falo, né? A gente vive esse momento, uma revolução muito digital, só que a gente vive uma revolução né, dos últimos 200, 300 anos aí muito grande também, na forma como a gente se comporta mesmo, né? Como ser humano, para onde que a gente vai, o que a gente consome, o que é certo, o que é errado, né? Enfim, a gente vai na viagem filosófica dele. Porque eu acho que a gente tem que devagar um pouco quando fala disso, sabe? Será que a gente vai
conseguir conscientizar, né, a população de que o consumo não é o caminho, né? Pois é. Cara, eu acho que é muito difícil, sabe? Eu não me sinto competente para falar sobre isso, sabe? Eu acho que eu não tenho a base científica e nem talvez humana aí pra falar disso, sabe? Não, é difícil realmente falar dessa vertente. Cara, é muito difícil. Mudança de hábitos, mudança de comportamento, né? Vamos falar do que a gente sabe então, né, meu parceiro? Vamos falar de imóvel. Vamos falar de imóvel que eu acho que fica mais fácil a gente se entrosar. Bom, a gente estava falando de sustentabilidade, né? Das mudanças do cenário, né? A gente não tem como ter certeza, né, nisso. Mas a gente falou muito de passado, né? De presente, né? E vamos falar agora de futuro um pouco, né? Vamos. Dessas novas mudanças, do que você vê. Ah, não, legal. Eu acho que eu vou puxar um outro ponto que a gente falou antes. Você é um cara que atua também em algumas frentes, né? Como é que é? Sinduscom, hoje você tá junto lá, prestando o teu conhecimento, levando, né, novidades. Quais que são as lutas hoje que você está enfrentando dentro da incorporação? Cara, eu acho que existe aí um paralelo, né, ao mercado privado, que é o associativismo, né? Quando a gente se junta aí por bens maiores, sabe? E a gente tem que atuar de forma, vamos falar ainda de forma local, tá? A gente tem que atuar, por exemplo, tá? Para quem não entende o que faz o Sinduscom. A gente atua, por exemplo, na formulação do plano diretor da cidade. Né? Formação do plano diretor, ou seja, entender para onde que a cidade vai. Não, mais que isso. Quando a prefeitura está lá fechada para fazer um novo plano diretor, a gente está lá juntamente com eles, levando os nossos pleitos e fazendo o nosso lobby, no bom sentido, né? A gente costuma usar essa palavra de maneira errada aqui no Brasil, mas fazendo a nossa parte lá de colocar o que é salutar e o que não é para o mercado imobiliário. Né? Então, esse é um exemplo claro de onde atua o Sinduscom da vida. Né? Legal. Importante eu dizer aqui, fazer um parênteses, que o Sinduscom já não é mais sindicato há muito tempo. Tá? Ele ainda carrega o nome sindicato, mas a contribuição obrigatória não existe mais. Né? O Sinduscom ele é uma instituição, uma associação hoje, que a nossa aqui no Paraná, né, que conta com 750 membros, 750 associados, cara, e é a terceira maior do país. Caramba, né? Terceira maior do país. Cara, então assim, pelo fato dele reunir, você imagina o tamanho desse PIB, né? Sim. O PIB da construção no Brasil é 2%, tá? 2%. Então ele representa 2% de toda a riqueza gerada, que é muita coisa. Né? Então assim, se a gente é 2%, né? E se a gente tem 750 associados, a gente acaba sendo um veículo importantíssimo da conversa da iniciativa privada com o governo. Né? Então, te falei desse exemplo do plano diretor. Outro exemplo claro, e que vai ser a nossa conversa no Brasil no segundo semestre, é a reforma tributária. Então a gente já montou uma comissão junto à CEBIC. CEBIC, para quem não sabe, é a Confederação da Indústria da Construção, tá? Confederação Brasileira da Indústria da Construção, que é o grande Sinduscom, o Sinduscom nacional, digamos assim, né? Perfeito. Então a gente está junto à CEBIC lá, montando uma comissão para tratar dos interesses da nossa indústria junto ao governo na reforma tributária. Então esse é uma das coisas que a gente faz ali no Sinduscom, né? Legal. E aí vem uma pressão política das bancadas que têm mais participação no governo. Então, assim, a nossa bancada ela é fraca. A bancada da construção civil ela é pouco presente lá no governo. E você tem bancadas muito fortes, como a indústria, como o agro. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer deles diminuírem o NACO deles e deixar o nosso NACO maior, entendeu? Entendi. Então, a tendência é que possa existir aí um crescimento no tributo que a nossa indústria vai pagar. Caramba. Né? Ainda é uma incógnita, por isso que a gente está montando essa comissão, né? Trazendo aí especialistas, advogados de nível nacional para nos representar perante o governo e a gente fazer o nosso bom papel lá. Que bacana, porque incorporar no Brasil não é fácil, não é uma coisa simples, né? Lidar com terreno, lidar com corporação, lidar com imposto, lidar com tributo, né? Lidar com falta de mão de obra. Meu parceiro, é todo dia um desafio diferente. Eu gosto de falar que incorporação é uma equação
que deve ter umas 30 incógnitas, né? E você tem que acertar todas em um produto que você vai levar 4, 5 anos para entregar. Legal. É mais ou menos isso, Kowalski? Tô certo? Então, sim, é um desafio grande. Antes da gente começar, a gente estava comentando de um produto único, né? Certo. Que você teve a oportunidade de participar em São Paulo, né? Sim. Era um produto você falou 6 bi? Na época, né? Na época. Era assim, Kowalski, é um terreno que pertencia à antiga Telefônica, né? Que virou depois... Desculpa, a antiga Telesp, que virou Telefônica na época, hoje é Vivo. Uhum. E era o clube de campo deles. Olha que está dentro do Centro Expandido de São Paulo. Tá? O Centro Expandido de São Paulo ele é delimitado ali pela marginal Tietê a norte, Pinheiros a oeste, a sul é a Avenida dos Bandeirantes e a leste é a Salim Farah Maluf. Esse é chamado Centro Expandido da capital paulista. Tá? É onde tem o rodízio. Para quem nunca teve em São Paulo. E esse terreno ele estava ali como um patrimônio da Telesp, que era uma entidade pública, e foi vendido para a Telefônica espanhola lá, sei lá em que ano. E aí a Telefônica vendeu esse terreno para nós, né? Eu estava na Tecnisa nessa época, um terreno de 250 mil metros quadrados na região central, que precisava passar por um processo de parcelamento de solo, precisava passar por um loteamento, a famosa Lei 6766 de 64, né? E fazia, acho que 60 anos que São Paulo não tinha um parcelamento de solo seguindo a 6766 dentro do Centro Expandido, sabe? Então a gente fez lá um parque de 20 e tantos mil metros, do tamanho do Trianon, plantou mais de 2.500 árvores, tá? Meu Deus. Ele é um sistema de drenagem que a gente colocou lá, é um sistema que a gente chamava de autônomo, porque você não precisava ligar ele em outros pontos de drenagem, porque São Paulo tem um problema de drenagem, então tudo que chove lá, ele é filtrado dentro do empreendimento, ele não se alaga, né? E a gente não tirou 1 grama de terra do empreendimento. A gente subiu o meio, né, onde é a praça, onde é o parque, e os terrenos em volta, né, ele tem formato de olho, então são ruas paralelas em formato de olho, uma primeira e um segundo anel, e os terrenos já ficaram escavados para serem plantadas as incorporações, né? Foram lançados 6 empreendimentos na primeira fase, ainda tem bastante terreno lá, tem um multiuso bacana, com comércio embaixo, com comercial, com estúdios, né? E foi um empreendimento que levou 10 anos para ser aprovado. Para ser aprovado. E eu tive a sorte de pegar o finalzinho da aprovação, né? Quando eu atuei em São Paulo, eu estava muito na frente da aprovação. Peguei um pedaço bacana disso. E tá lá para contar a história. Chamado Jardim das Perdizes, para quem quiser conhecer. Não, me chamou muita atenção, primeiro, o tamanho, né, do terreno. Quando a gente fala de 6 bilhões em um projeto, é o tamanho que Curitiba lança por ano, mais ou menos, né? Num único projeto. Você teve muito desafio? É muito desafiador lançar um projeto desse tamanho? 10 anos de aprovação. Né? E depois da aprovação? Né? Porque, que nem a gente falou, né? De um começo da aprovação. Você aprovou o projeto, cara, já até 10 anos que passou esse projeto aprovado. Né? Será que ainda faz sentido esse projeto? São Paulo faz tudo sentido, né? Porque falta lugar para o pessoal morar, né? Como uma grande capital, você tem problema de escassez de moradia bem localizado. O cara vem lá da Zona Leste, cara, que ele leva 1 hora de metrô para chegar até uma estação que ele consiga pegar o ônibus, mais 1 hora de ônibus, sabe? Então você falou em 1h30, lá o cara leva às vezes 3 para ir pro trabalho, né? É outra realidade. É outra realidade. Então, assim, tudo que você faz próximo à região central, dentro do Centro Expandido, é muito benéfico para a cidade. Né? Porque é uma região que já está adensada, que já conta com infraestrutura de saneamento, água tratada, energia elétrica. Então, eu diria para você que o impacto é muito menor do que você fazer longe. Né? Então, assim, existe mercado e muito para esse produto hoje. O que aconteceu foi que a Tecnisa entrou numa fase ruim, né, na crise ali de 15, 16, e não conseguiu dar sequência naquela época para os lançamentos. Então, ela voltou a lançar agora. Ela detém todos os terrenos, ela pode vender se ela quiser, né, mas acho que ela fez bem de segurar isso como land bank dela.
E tá cada vez agregando mais valor para esse bairro. Eu fico imaginando o quanto ele pagou no terreno nessa época e quanto que ele já não vale hoje, né? Pois é. Porque o tempo ele faz milagre, principalmente num produto como esse, né? Numa localização boa, numa localização exclusiva, onde existe falta de moradia. E tem mais um detalhe, tá? Esse terreno era um brownfield, tá? O brownfield é uma área, assim, que teve outro uso lá no passado, digamos assim, né? Ele era um terreno contaminado, tá? Então ele teve que ser feito um processo de descontaminação durante a obra. Por isso que não foi colocado 1 grama de terra para fora. Olha Todo o só. solo contaminado ele foi encapsulado embaixo do parque. Olha isso. Legal, né? Caramba, muito desafio incorporar, parceiro. Cara, Quando que eu ia imaginar uma coisa dessa, Isso encapsular... terra contaminada dentro do parque. Caramba, meu camarada. Nossa, não é fácil a brincadeira. E tá lá mesmo. o parque hoje para contar a história. Hoje ele tem vida. Você vai lá, tem gente correndo, tem gente fazendo piquenique, né? Cara, as árvores que eram... Pô, você deve ser uma viagem chegar lá, passar lá, falar, nossa, eu tava aqui. Muito legal. É muito legal. É muito legal. É uma transformação no mapa da cidade? E a gente teve a oportunidade de fazer um bairro planejado, né? Bairro, isso que chama atenção. Quem tem a oportunidade de fazer isso na vida, né, cara? A gente padronizou até as árvores que foram plantadas. São todas da mesma espécie, todas do mesmo porte, sabe? Olha a rede elétrica é toda subterrânea, você não tem um poste na rua. A gente fez uma gentileza urbana que foi fazer calçadas mais largas, sabe? Tipo bulevares mesmo, com arbusto, com vegetação, com paisagismo. Então ficou um negócio assim de primeiro mundo mesmo. Brasil com Z. Eu tenho visto alguns projetos como esse de bairros realmente planejados, né? Você acha que isso é uma tendência de que está acontecendo ou é oportunidade de negócio? Acho que é totalmente oportunístico isso, porque você precisa de uma área muito grande, de uma localização muito especial, né? Isso não é fácil de conseguir, né? Talvez quem esteja conseguindo fazer algo nesse sentido, talvez seja o pessoal da Canela no Neoville. Perfeito. É um talvez bom exemplo. seja um bom exemplo 1 aqui milhão em de Curitiba. metros quadrados, planejado. Uma antiga fazenda deles, que acabou ficando no meio da cidade, né? Então talvez seja um exemplo daqui, né? Que loucura, né? Eu fico pensando, né? Imagina o bisavô lá dos Canetas trocou aquela área por galinha, boi, periquito e de repente saiu um bairro inteiro planejado. Ou talvez de uma forma um pouquinho mais antiga, talvez o Ecoville. Né? É verdade. Nossa, você deve ter acompanhado muito isso. Ou não, você não estava aqui? Não, porque quando eu cheguei aqui, a Ecoville já estava bem desenvolvido. Né? Que, na minha opinião, tem um ponto ruim o Ecoville, sabe? Ele tem o comércio muito mal distribuído. Perfeito. Eu morei lá. Faz sentido. Tá? Faz então, sentido. Tudo você tem que pegar o carro para fazer. Né? Sim. Né? E isso é ruim para quem defende a walkability. A mobilidade, o poder urbana, estar próximo, a mobilidade urbana e o adensamento, né? Agora, tem outros benefícios, né? Você tem áreas muito verdes, bolsões verdes que dão uma qualidade de vida muito melhor, né? Você tem o menor adensamento te traz outros benefícios, sabe? Você tem menos problema de trânsito, etc. Então, assim, tudo tem os prós e os contras, né? Tem que ver o que a pessoa está querendo, né? No final das contas. Vai pro lifestyle, né? A gente volta aí para falar de lifestyle, sabe? Que legal, que legal. Nossa, Eric, tá sendo uma viagem aqui, parceiro. Pô, a gente veio lá de crise de 2000 e tanto, tá falando hoje, falamos sobre Sinduscon, sobre ADEME, sobre lutas jurídicas e tudo mais, e melhorias em todo esse contexto. Falamos um pouco de sustentabilidade também. Irmão, você tem bala na agulha mesmo, hein, meu camarada? Que massa. É o dia a dia. Cara, eu acho que é um aprendizado pra gente. Espero que esteja valendo a pena para quem tá assistindo também, né? Mas assim, pensando agora na base, né? Dentro do mercado imobiliário, né? Dentro desse crescimento, certo, né? O que você acredita que a gente vai enfrentar, falando para o futuro, né? Tá. De dificuldades nos próximos anos, que a gente vai precisar quebrar algumas barreiras? Cara, assim, as dificuldades são as oportunidades, né? Legal. Eu acho que olha que mentalidade, irmão. É por isso que o cara é diferente aí, ó. Eu acho que a atual é a crise de crédito. Né? A gente tá. Ótimo ponto. A gente tá, enquanto Minha Casa Minha Vida vai voar, na minha opinião, e os números já estão mostrando isso, a gente tá com um problema de crédito aí pro médio alto padrão na SBPE, justamente por conta daquilo que nós falamos lá atrás, que é a evasão da poupança, né, Kowalski? Juro alto, Para quem não entende, né, não tem todo o conhecimento, eu imagino o seguinte, me corrija, por favor. Se eu tenho uma taxa Selic alta, eu coloco meu dinheiro muito seguro com uma rentabilidade boa. É isso aí. Então... É isso aí.
eu vou explicar isso de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? Bora, professor. Da onde vem a grana para financiar tanto o comprador quanto o empreendedor? SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ele vem da poupança, da caderneta de poupança, tá? E a caderneta de poupança tem um grande problema, que ela é indexada a Selic até um teto. Se eu não me engano é 8 mais TR, alguma coisa assim, em torno de 9%, tá? Uhum. Então o que acontece? Se a Selic está a 13, a poupança está remunerando ali em torno de 9. Certo. O que a galera faz? Arranca o dinheiro CDI, da poupança e enfia no CDI, cara. Uhum. O CDI tá... Hoje, se você abrir uma conta na XP, por aqui, acho que leva, sei lá, 60 segundos. Minutos. Né? Uhum. Então a evasão da poupança foi muito grande, sabe? O número é enorme, assim, sabe? Acho que é de 100 para 80 bi, é uma coisa absurda, assim, 20, 30% de perda. E né? esse é o dinheiro que fomenta tanto o incorporador, quem constrói, tanto vai financiar quem a obra e vai financiar o cara que vai tomar dinheiro lá no banco. Né? Porque, só pra gente entender, né? Cada obra é muito grande, é astronômico, né? Vamos pensar, a gente lançou um produto de quase 300 milhões. A obra vai custar por baixo uns 150, né? 120 a 150. Né? Imagina. Então você vai ter que tomar dinheiro para fazer, né? E o banco é o grande financiador disso. E aí o que acontece? No financiamento, o dinheiro da poupança não vai dar para financiar todo mundo, concorda? Uhum. Ele vai ter que tirar dinheiro da tesouraria, de outro investimento. Então, os juros pro incorporador e pro comprador final, lá ele cresce. É automático, né? Então, por isso que eu digo que a Selic alta é um veneno, né? Porque ele tira o dinheiro da poupança, encarece pro incorporador, encarece pro vendedor, pro comprador final, ele bagunça Trava a economia. Trava. Ele bagunça o nosso mercado inteiro, tá? Sim. Só que, cara, como eu digo, aí a crise faz as oportunidades, né? Se tá faltando dinheiro de banco, a gente vai ter um crescimento grande de outras fontes de financiamento. Perfeito. Né? Então, assim, se o fundo imobiliário estão voando, vão crescer. Tá? Os fundo imobiliário é uma coisa... os fundos que eles chamam de fundos de desenvolvimento, né? Que é o cara que lança lá o CRI, né? O certificado de recebimento para emprestar dinheiro para o incorporador construir. Uhum. O private equity, né? Para quem não conhece, a Blue é especialista nisso, pegar o dinheiro do investidor e levantar o empreendimento com o dinheiro do investidor. Bacana. Então, assim, essas fontes que eram talvez alternativas, elas passam a ser talvez protagonistas, né? Agora. Né? Então você veja que a gente supera essas adversidades criando outras maneiras da gente continuar um crescimento do mercado, né? E de trazer um dinheiro que talvez não estivesse no nosso mercado, você concorda? Estou trazendo, no momento que eu lanço um CRI, no momento que eu abro um fundo imobiliário, eu estou trazendo dinheiro do cara que estava colocando lá em fundo de ação, em fundo de pensão, sei lá eu, né? Então acho que esse aqui é um bom exemplo de como o nosso mercado ele consegue criar aí mecanismos para superar as dificuldades, né? Eu vou dar outro que você conhece bem. Sistema aqui a gente chama de plataforma, em São Paulo de parceria. Cara, não é uma solução que a gente criou a partir de uma dificuldade quando a gente não conseguia remunerar mais bem as grandes imobiliárias lançadoras ou as houses. Não foi isso? Tô certo? Perfeito. Né? Então, assim, dificuldades nos mercados sempre vai ter, né, Kowalski? Especialmente no nosso país que vive uma senoide, né? Que o nosso PIB ele é sempre assim, né, cara? Então, a gente tem que estar pronto, né? Tem que estar preparado para estufar o peito aí e enfrentar isso. E enfrentar as dificuldades, as novidades, o que vai acontecendo. Cara, aqui no mercado de Curitiba mesmo, né? Por que eu falei lá atrás que a gente teve um conjunto de fatores que fizeram aquela crise de 2015 2016 ser tão ruim? A gente tava com estoque de 12 mil unidades, cara. 12 mil unidades. Só para o nosso ouvinte ter ideia aí hoje, o nosso estoque atual é de menos de 7 mil. Né? Então, assim, a gente tava super estocado e super estoque, você sabe o que é, né? Super estoque foi quando ali que você tava falando? 15 e 16. 15 e 16. Então, deixa eu só entender. A gente veio de um cenário 2005, 2006 ali, em que tava pouco. Daí a gente construiu de 5 até 15, até... Foi subindo. Subiu e aí 15 estava super estocado. Porque o mercado parou de absorver, né? Que veio a crise e parou de comprar.
Parou de comprar porque a taxa de juros naquela época estava um absurdo, uma série de fatores, inflação, né? Inflação, problema externo, sabe? Problema externo. Então o pessoal segurou a grana. E aí você ficou com esse... e mais um detalhe, né? A gente vinha de uma safra, e o mercado imobiliário, ele vive de safras, né? Como eu disse lá atrás, que vendia coisa boa e ruim. Então você tinha muito estoque meia boca no mercado, sabe? Estoque ruim foi ficando na prateleira. Até hoje a gente tem coisa dessa época para limpar, sabe? Tem. E esse cenário, ele foi muito ruim, né? Porque daí a gente, desde a oferta e demanda, né, Kowalski? Oferta alta, cara, você não consegue subir preço, né? Sim. Então a gente levou um tempo para superar isso, para conseguir dar saída para esse estoque todo. Por isso que eu acho que o mercado entrou numa situação hoje muito mais madura, sabe? Legal. Nesse sentido. Legal. Então é uma outra dificuldade que a gente viveu aí e conseguiu superar bem, né? E eu não sou futurologista, né, cara? Eu não sei o que vem aí, né? Mas com certeza uma ou outra a gente vai trombar, né? Uma dificuldade ou outra a gente vai Quando ter. a gente tem esse tempo, né, esse conhecimento, como você, com 20 anos e viu tantas altas e baixas, eu acho que fica, de certa forma, mais previsível, né? Não que vai ser 100%, mas já é um pouco mais assertivo, cara, né? acho que a gente vai criando cases e números aí, né? O mercado, ele era muito carente disso, né? O mercado imobiliário nunca foi muito tradicional em relação à quantidade de unidades vendidas. A gente tem números, sei lá, talvez há 20 anos, né? Que a gente tenha números mais aí factíveis. Muito novo, né? Porque nos Estados Unidos você tem número desde que... A própria Realtors lá, ela divulga números semanal, cara, né? Aqui a gente ainda tem... A gente tá engatinhando ainda. Cara, acho que sim, né? Acho que a gente já evoluiu bastante, mas acho que a gente tem... Tem muito caminho para evoluir. Tem a Avenida Grande aí. Tem muita coisa. Eu acho. Massa. Érico, uma pergunta que eu acho bem legal, isso para o investidor, para quem está pensando, né? O que você vê nesse ano agora, de 2024, em relação ao preço dos imóveis, se vai subir, se vai descer? Se bem que a gente já respondeu um pouquinho disso tudo, né? Mas me dá a tua perspectiva falando só desse ano agora, que está vindo, de 2024. Cara, assim, a gente vem de 2 anos vendendo mais do que produz, tá? Legal. Vendendo mais Vamos do que lembrar, vendeu porque a taxa Selic foi uma das coisas, né? Na pandemia. Será, Kowalski? Porque olha só, na pandemia sim. Na pandemia sim, mas assim... No momento da pandemia. Vamos olhar 2 anos para trás, tá? 22 e 23, né? Que a gente já tava numa subida de Selic, e 23 foi um ano ruim de Selic, né? Foi. Ano passado a gente vendeu igual a gente produziu, tá? Legal. Praticamente. Balança igual. Balança igual. Tô falando de números nacionais, tá? Curitiba foi a gente até vendeu um pouquinho mais do que produziu. E 2022 também, a gente vendeu mais do que produziu. Cara, a gente tá caindo estoque há 2 anos. A gente não tá conseguindo repor estoque. Legal. Né? E tem mais um detalhe. A nossa curva de emissão de alvará, só para ir pro pessoal entender, né? O que é a emissão do alvará? Você precisa tirar o alvará para lançar uma incorporação para depois pôr ela no mercado, né? A nossa curva de emissão do alvará ainda não atingiu o ponto de inflexão dela. Ou seja, a gente ainda está caindo a emissão dos nossos alvarás. O que isso quer dizer? Que a nossa retomada de produção, né, de lançamento, ela não vai ser tão rápida assim, sabe? Então, acho que a gente vai ter um ano com essa tendência de baixa. E a tendência, ela é tão boa quanto a baixa, porque ela gera aí um burburinho no mercado, aumenta aí existe um termo que os estatísticos chamam, aumenta a vontade aí do comprador fazer negócio, né? Ele vai fazer com que a gente, de novo, venda bem. Concorda comigo? Com certeza. Deve ser um ano que vende bem, né? E, cara, como eu disse, o mercado imobiliário vem de safras. Próxima safra já vem com outro preço. O terreno já está com outro preço. A gente ainda tem um certo impacto inflacionário na obra, né? A gente está produzindo muito, então a gente tem pressão de inflação ainda nos canteiros. Que aconteceu lá atrás. E assim, a gente vem controlando, ela foi muito maior lá atrás, né, pós-pandemia, porque a gente teve uma escassez, uma quebra da cadeia de fornecimento. Acho que esse problema já não tem mais, mas a gente tem muita obra. É só andar pelas cidades do Brasil aí, né? Sim. Não precisa ser muito especialista para ver isso, né? Então vai ter aumento de preço. Aliás, para quem tiver curiosidade, Curitiba ele vem aumentando de preço desde que a gente tem número aqui. É mesmo? Não para. Batemos R$12.000 ano passado no preço médio. Caramba. E o que isso demonstra? Que a gente tem uma lacuna de oportunidade, concorda?
Com certeza. Daqui a pouco o mercado volta a produzir, a gente tem vai ter mais oferta e a nossa facilidade, talvez, de vender assim grande quantidade diminui um pouco. Né? Então a gente vive um momento de baixa de estoque e melhoria da economia. Esse como você falou, a quantidade de alvarás ainda não chegou num ponto não está subindo de novo. É que nem eu falo, é um ciclo longo o mercado imobiliário, né? Porque é difícil você analisar todas essas vertentes pensando em 1, 2 ou 3 anos. Então, nos últimos 2 anos, você fala que a gente está vivendo uma baixa de estoque. Baixa de estoque, grande. Putz, a vida. Então, quer dizer, até a gente voltar a produzir, né, no que é necessário, no ritmo necessário, você acha que é o quê? 6 meses? 1 ano? Eu acho que esse ano a gente... Na verdade, a gente vai ter... Talvez a gente tenha um reequilíbrio esse ano, porque o programa Minha Casa Minha Vida, né, que ficou chamando verde e amarelo no último governo, ele foi esvaziado, sabe, Kowalski? E em julho, agora passado, saiu a nova lei. Né? Então, eu acho que uma parte deu um pouco de fôlego mais para os construtores, né? Tava muito apertado, tava sem margem. O próprio construtor não tava querendo fazer o Minha Casa Minha Vida. Todo mundo saiu, né, meu? Todo mundo saiu. Então, assim, eu acho que esse esvaziamento do Minha Casa Minha Vida, ele ajudou também a gente ter esse desequilíbrio entre lançamento e estoque, tá? Então, talvez a gente já veja esse número diferente hoje, né? Mas, para quem olhar o mercado de mais perto, vai ver que a gente tem muita lacuna. Vou dar um exemplo. O produto standard hoje, você não tem no mercado hoje. Não tem. Praticamente não tem. Não tem. Né? Ele virou um produto meio no meio do caminho, né, Kowalski? Ele não é nem o Minha Casa Minha Vida, ele não é nem o médio padrão, né? Sim. Mas ele atende uma camada... boa fatia da população. Importante, sabe? Então, assim, acho que vou pegar o que você falou aí, né? Selic em tendência de baixa, indo para um dígito aí no fim do ano. PIB crescendo, né? PIB ano passado teve um crescimento importante. Esse ano, acho que ainda vai ter um crescimento legal. E desemprego lá embaixo, cara, acho que a gente tem um tripé aí bastante frutífero para ter de novo um ano bacana. Eu sou otimista, né, meu? Não adianta você me tentar tirar o pessimismo, porque eu sou sempre otimista. Não, e eu acho que o legal também é analisar, como eu falei, né? É um ciclo longo de tempo. Então, até que eu consiga... Você falou que existem projetos que às vezes vão 2, 3, 5 anos para aprovar. Perfeito. Até que eu consiga aprovar um projeto, tirar esse alvará e começar a construção, essa reposição dentro do mercado imobiliário, ela não é do dia para a noite. Né? Ela demora. Então, basicamente, assim, eu posso imaginar que não é só um 2024 positivo que eu tenho. Claro. Eu tenho provavelmente um 2025... um 2026, até onde eu consigo igualar a oferta, né, e a demanda, porque é muito complexo. É o que a gente falou o podcast todo, né? E o nosso mercado é uma loucura, né, meu? Porque assim, o cara que olhou lá 22, ele falou assim, que olhou ano passado, falou assim, pô, tá na hora de produzir. Aí vem todo mundo produzindo, vem todo mundo aprovando. Na hora que lança, põe tudo uma vez no mercado. Aí você fala assim, mas por que a gente superestocou? É porque a gente tem um problema no país, cara, que a gente leva 1 ano e meio, 2 anos para aprovar um projeto. Olha, legal. Você acha que isso é um problema, é um pênalti? Puta merda, desculpa aí o linguajar, mas eu acho que é o que traz mais dificuldade pro investidor, pro incorporador, pro comprador. Você não sabe, cara, você não sabe qual o teu horizonte de prazo, né? Legal. E outra, você faz um projeto pensando na Selic de 12... A hora que chega no projeto aprovado, na construção... Ou ao contrário, né? Que mudou. E aí, meu, imagina, né? Já pegou algum projeto com esse? Que você fez um projeto legal? Em 21, cara. Tudo 21. Lindo. Todo mundo que produziu ali em 21 e não imaginou que viesse uma pressão inflacionária, teve um monte de projeto aí que fechou no prejuízo. Porque a obra custou muito mais. Muito mais do que só você olhar pro número dos RIs das incorporadoras listadas, cara. Você vai ver que foram anos difíceis pra caramba pra esses caras. Né? Perderam muita margem. Olha só. Meu camarada. É muita coisa, né? É muita coisa.
Não tenho nem o que falar. Eu acho que a gente até estourou um pouquinho o prazo. Beleza. Obrigado mesmo pela aula. Né? Não é aula não, cara. Não é aula, professor. Você é professor, irmão. Você é professor nisso aqui. Pra gente, né, que não tá por trás dos bastidores, que tá no cotidiano, às vezes, ter esse conhecimento, essa visão de jogo que você tem é muito importante, irmão. Então, de coração, agradecer. E eu já quero te fazer um convite. Eu quero fazer um outro podcast. Bora eu vou lá. separar alguns tópicos pra gente destrinchar, irmão. Porque eu sei que você tem bala na agulha pra gente, né, levar a informação pro pessoal, né, fazer isso acontecer. Que show. Eu agradeço você também, Kowalski. Acho que é legal a gente poder falar um pouquinho do nosso mercado. Essa iniciativa de vocês aí, sua especialmente, da Blue, com o apoio aí do pessoal do Zé, do Giovanni, acho que faz muito sentido, cara, e a gente precisa de mais disso, sabe? A gente cacareja pouco, né? Diz que galinha que não cacareja não é vista, né, cara? E nosso mercado, ele é ruim disso. A gente é tudo técnico, é tudo fechado lá no nosso escritório, a gente esquece de mostrar tudo que a gente faz de benefício, nossa vertente social, que é muito importante, cara, é muito importante, e a riqueza que a gente constrói nesse país. Com certeza. É 2% do PIB, que nem você falou, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Eu acho que essa é uma missão para nossa geração. Legal. Né? Levar essas informações, fazer esse mercado, de certa forma, se adequar, melhorar, né? Ir para frente. É isso aí. Eric, muito obrigado. Valeu, meu. Se alguém quiser entrar em contato contigo, trocar uma ideia, tem algum e-mail? Vou deixar meu LinkedIn aí. LinkedIn, Pode legal. Ser? Eric Takada, lá no LinkedIn. Legal. Tá Show Beleza? de bola. Valeu. Gente, brigadão. Eric, valeu. Satisfação, meu irmão. Obrigado. Valeu. Porra, meu velho, você é foda, cara. Deu? Vamos fazer mais.